Bom, seja bem-vindo então à nossa quinta aula. Até agora, então, a primeira aula a gente teve uma questão de apresentação dos nossos módulos. Na segunda e na terceira aula falamos sobre o Microsoft Word e na quarta falamos a primeira parte do LibreOffice Writer, onde eu te apresentei os botões que estão dispostos na barra de ferramentas. A gente verá então um pouco das abas, aonde que estão localizados esses botões nas suas respectivas abas, beleza? Bom, então bora pro vídeo. Bom, dando continuidade então à nossa aula do LibreOffice Writer do vídeo passado, iremos retomar nosso documento, abrindo ele novamente. Bom, com o nosso documento aberto, então eu vou copiar o mesmo texto que eu tinha na aula passada, que relatava sobre a matemática. Bom, com o nosso texto copiado, então, a gente vai ver a parte de arquivo. Na aba de arquivo, podemos abrir um novo documento, seja documento de texto, uma planilha, uma apresentação, desenho, fórmula, banco de dados, documento HTML, entre outros. Ou podemos então abrir um documento que já temos no nosso computador. Em documentos recentes aparecerão os documentos recentemente editados por nós através do Writer. Logo abaixo temos a opção então de fechar esse documento que a gente está fazendo no momento. Em assistentes temos as cartas, os fax, agendas, conversor de documentos e conversor de erro. Em modelos podemos abrir um modelo pré-selecionado ou podemos salvar esse nosso documento como um modelo. Em salvar temos então a opção básica de salvar nosso documento e logo abaixo salvar como. Podemos salvar tudo ou podemos salvar uma cópia também neste caso. Dando continuidade, temos a opção de exportar esse nosso documento. Podemos exportar ou exportar como, do mesmo jeito que funciona o salvar e o salvar como. Bom, no exportar como, então a gente tem as opções de exportar como PDF ou exportar diretamente como PDF, para ser mais rápido o nosso processo. Do mesmo jeito, então, temos para documentos em formato EPUB. Logo abaixo, então, encontramos a opção de enviar esse nosso documento por e-mail diretamente. Podemos enviar ele, então, em formato do Microsoft Word, podemos enviar em PDF ou em Open Document Test. Temos a opção também de visualizar esse nosso documento no navegador. Nesse caso, eu cliquei então para visualizar o navegador e ele pediu como que eu desejo abrir este arquivo. Vou abrir com o Google Chrome mesmo. Bom, eu pedi para abrir com o Google Chrome, ele irá mostrar meu texto no navegador web. Após a opção de visualizar no navegador, temos as opções de visualizar impressão. Nesse caso, irei visualizar como ficaria meu documento ao imprimir. Temos a opção de imprimir ou de configurar a impressora e propriedades. Nesse caso, propriedades, ele irá mostrar um apanhado geral. Nesse caso, nosso tamanho é desconhecido porque no nosso documento não está salvo. Ele não tem data de criação e nem hora, pois ainda não salvamos nada no nosso documento. Então, na aba de editar, a gente tem as opções de desfazer. Nesse caso, pressionando Ctrl Z. A gente já viu esses botões na aula passada, então não irei ficar falando muito dos atalhos, porque a gente já conversou sobre isso no vídeo anterior, beleza? Bom, a gente tem a opção de desfazer, então nesse caso irei pressionar. Ao pressionar desfazer, irá habilitar o botão de refazer, pois eu só tenho uma ação no meu texto, que foi copiar e colar o arquivo que eu tenho ali. Bom, eu posso então repetir. Nesse caso, esse repetir significa colar algum arquivo da minha área de transferência. Nesse caso, cada vez que eu colar, ele vai dobrar o nosso arquivo com o mesmo texto que a gente já tinha. Ao selecionar então o segundo parágrafo para exemplo, a gente tem as opções de cortar, copiar, nesse caso irei copiar, colar ou colar de forma especial. Como no Word a gente pode colar então sem aquela formatação que a gente tinha nas outras páginas, que seria a opção de colar somente o texto. Tendo sequência, então a gente pode selecionar todo o nosso texto através do botão ou pressionando Ctrl A nesse caso. Bom, como a gente já então havia visto, o botão de localizar e substituir ou ir para a página. Neste ir para a página, como o nosso documento só possui uma página, não será útil essa opção para nós atualmente. Porém, se você estiver editando, no caso, por exemplo, um TCC, que há mais páginas no documento,
você pode navegar através do seu documento, escolhendo a página desejada também. Bom, ao registrar alterações, então todas as alterações feitas no nosso texto, ele vai pedir para confirmar essas alterações. Por exemplo, pressionar para registrar alterações. Irei retirar a palavra matemática. Note que a palavra ela é riscada e modificada a sua cor. Nesse caso, se pressionarmos com o botão direito, a gente pode aceitar essa alteração e retirar essa palavra do nosso texto, ou podemos rejeitar a alteração. Rejeitando a alteração, então o nosso documento volta ao normal e a palavra não é mais destacada. Bom, também podemos então, dando continuidade, temos a aba de anotações. Anotações nada mais é do que gerar os nossos comentários no texto, beleza? Referências, podemos adicionar então notas de rodapé e no fim, na entrada do índices ou na bibliografia. A parte de trocar banco de dados é algo mais aprofundado. Em exibir temos as coisas relacionadas à nossa visualização da nossa tela. Nesse caso, a minha exibição então está normal. Posso também, como no arquivo, exibir o nosso documento no formato de uma página web. Bom, temos então na interface com o usuário as barras de ferramentas. Nesse caso, a que está selecionada é as barras de ferramentas que a gente viu na aula anterior. Podemos transformar então em uma única barra. Ao transformarmos em uma única barra, note que ao lado aparece uma setinha para ampliarmos a opção. Podemos também, ao clicar na barra lateral, adicioná-la lateralmente. Dando sequência, então a gente tem as nossas réguas. Nesse caso, se um dia você chegar a retirar a régua, poderá achá-la novamente na aba de exibição. Irei também adicionar a régua vertical. Bom, como o nosso documento então tem apenas uma folha, a nossa barra de rolagem ela não é muito grande. Então temos as opções de deixá-la visível ou não. Dando continuidade então na nossa barra de exibição, na nossa guia de exibir, temos as marcas de formatação. Essas marcas serão adicionadas a cada enter que a gente terá no nosso documento. Por exemplo, ao terminar esse parágrafo, foi dado enter para jogar o cursor para a linha de baixo. Bom, dando continuidade, nas linhas de limite do texto, a gente tem esses triângulos que são colocados no nosso texto para determinar os limites dele. Em limites da tabela, por enquanto não temos tabelas, então não ficará muito visível. E em figuras gráficas também. Bom, continuando então na nossa barra de exibição, a parte de sombrear campos, nomes de campos não são muito usadas. Você pode adicionar também uma barra lateral, que seria esta barra aqui para te auxiliar na hora de fazer o seu documento, montar. Teremos os estilos, galeria, navegador, fonte de dados e se a gente quer trabalhar com o nosso arquivo, na página inteira. Também logo ao lado temos o zoom. Bom, passando então para a aba de inserir, temos as quebras de página, ou podemos selecionar mais quebras de página. Nesse caso, podemos inserir uma quebra de coluna ou inserir uma quebra de linha manual. Ou podemos adicionar uma quebra manual no nosso documento. Figura, como vimos no botão na aula anterior, podemos adicionar uma figura também na parte de inserir. A aba de inserir, então, em um pequeno resumo, a gente terá todas as opções que se tornam extra do nosso texto. Por exemplo, figuras, gráficos, multimídias, anotações, hiperlinks, marcas de página, entre outras coisas. Bom, a parte do gráfico, então, assim como a figura, a gente pode inserir um gráfico através deste botão ou no botão de gráficos da barra de ferramenta. Multimídia, podemos adicionar também utilizando através da galeria, digitalizador ou um áudio ou um vídeo. Em objetos, podemos adicionar alguma fórmula, por exemplo, a soma de dois números, cada quadradinho representando um número que a gente irá adicionar. Para sair então da opção de fórmulas, basta pressionar ESC. Ainda em inserir, então, dentro dos objetos, podemos inserir códigos de QR. Esses códigos de QR é aquele códigozinho, aquele quadradinho onde você escaneia com seu celular e ele redireciona para algum lugar na internet. Nesse caso, podemos fazer isso adicionando a URL do nosso site. Dando continuidade, então, podemos adicionar caixas de texto, anotações, por exemplo, como havíamos visto na aula passada. Podemos adicionar quadros,
Podemos adicionar fontwork, que seria aquelas imagens em formas de desenhos, aquelas em letras diferentes. Podemos adicionar legendas. De modo semelhante ao botão, podemos adicionar um hiperlink também em nosso texto. Por fim, temos notas de rodapé. Podemos inserir sumários e índices, campos, cabeçalhos e adicionar o nosso texto em um envelope. Passando então para opções de formatar, temos a parte do texto. E selecionar então o segundo parágrafo para que isso fique melhor de visualizar os botões ativos. Bom, na questão de formatar, então a gente tem alguns botões que a gente já tem isso de forma mais rápida, na barra de tarefas. Dentro desses botões que estão na barra de tarefas, temos os negritos, o itálico, o sublinhado duplo, taxado, sobrescrito, subscrito e maiúsculos, minúsculos ou circular a caixa. O taxado então seria o riscado em cima e o sobrelinha para a gente adicionar uma linha em cima da nossa letra e aumentar e diminuir o tamanho da nossa letra. Assim como vimos no Word, no LibreOffice também temos esse atalho. Diferente do Word, então, podemos aumentar e diminuir a letra através dos atalhos. Para aumentar é Ctrl e colchetes para esquerda e para diminuir Ctrl colchetes para direita. Bom, logo abaixo então temos, como no Word, a parte de iniciar nossa frase com letra maiúscula, todas as palavras iniciando com letra maiúscula ou alternar as caixas entre maiúsculo e minúsculo. Bom, em questão de espaçamento, então temos os nossos espaçamentos entre linhas. Como padrão, então a gente já viu que geralmente vem o espaçamento 1. Podemos aumentar para 1,5 ou 2. Também podemos aumentar o nosso espaço entre os parágrafos, aumentar o recuo e diminuir o recuo. Temos as opções de aumentar o parágrafo e diminuir o recuo já na nossa barra de ferramentas. Questões de alinhar também, nossos botões eles já estão todos na barra de ferramenta. Alinhar à esquerda, centralizado, alinhar à direita e justificado. Nas opções de listas temos os marcadores de lista, lista enumerada, mover para baixo ou mover para cima. Também se encontram na barra de tarefas. Nesse caso, lista de marcadores ou a lista numerada. Em clonar formatação, como a gente havia visto no botão, você consegue copiar a formatação de uma palavra ou de um texto e replicar ela em outras palavras do nosso texto. Ou podemos limpar toda a nossa formatação pressionando Ctrl M, que nesse caso já havíamos visto o botão na nossa barra de tarefas. Em formatar, então, podemos configurar as questões de caracteres. Essas questões de caracteres estão todas dispostas na nossa barra de tarefas também. A fonte podemos mudar através das propriedades ou podemos mudar através da nossa barra de tarefas. Assim como definir negrito e itálico ou regular através dos botões. Em marcadores e numeração, então, também temos as mesmas funções do que a seta ao clicar para baixo, onde podemos definir qual o estilo do marcador que queremos utilizar. Passando para a aba ao lado, também podemos definir o estilo da numeração que podemos usar. Estruturas, figuras que podemos usar para marcar nosso texto, a posição em que ela vai ficar. Ou podemos personalizar tudo isso de uma forma manual. Em formatar, então, o estilo da nossa página, podemos definir qual que é o padrão da nossa página. Nesse caso, o nosso padrão, até o momento, é o padrão da folha A4. Podemos mudar esse formato ao selecionar o item abaixo. Iremos então selecionar o item de paisagem. Bom, nesse caso, então, passando para a aba de páginas da nossa formatação de páginas, podemos mudar o nosso tamanho, o nosso formato da nossa página, definir largura, definir a altura, o modo em que a gente irá imprimir, retrato ou paisagem, as margens, a disposição da bandeja, dos papéis na hora que formos imprimir. Dando continuidade, temos as nossas páginas de rosto. Ao clicar em página de rosto, podemos converter as nossas páginas existentes já em uma página de rosto ou inserir novas páginas de rosto. Bom, logo abaixo temos as opções de reiniciar a numeração da nossa página após
nossa página de rosto. Nesse caso, ao selecionar, escolhemos o número da página de rosto que a gente colocou. Podemos também definir o número da página para a primeira página de rosto. Nesse caso, a hora que ele encontrar a primeira página de rosto, o nosso sistema irá então começar a contagem a partir desta página. Bom, dando continuidade então em anotações, a gente pode definir a nossa fonte que a gente vai usar nas anotações, tanto o estilo dela quanto o tamanho. Logo abaixo a gente tem então um exemplo. Podemos adicionar efeitos na nossa fonte de anotação, mudando a cor, a nossa transparência e decoração que ela será usada no texto. Assim como no Word, podemos adicionar marcas d'água na nossa página. Bom, nesse caso então eu irei escrever exemplo para adicionar como marca d'água. Posso alterar a fonte que a gente colocará na nossa marca d'água, o ângulo e a transparência que ela vai ter. E por fim, posso determinar a cor. Ao selecionar e clicar em OK, note que bem no fundo ele escreveu a minha marca d'água com a cor, letras e tamanhos que eu tinha definido. Em figuras, então, quando a gente tem uma figura adicionada no nosso texto, podemos recortar, editar com alguma ferramenta externa, substituir a figura ou salvar. Também podemos aplicar filtros na nossa figura diretamente, aumentar a nitidez, envelhecimento, desenho com carvão, entre outros. Em girar ou inverter, caso temos uma imagem, podemos clicar na imagem, clicar em girar ou inverter a nossa imagem para ajustar ela diretamente no nosso documento. Bom, passando então para a parte de estilos, temos as questões de corpo de texto, título, subtítulo, título 1, título 2 e 3, assim por diante. A gente tem essa parte de questões de estilo no botão aqui ao lado na nossa barra de tarefa. Bom, também nas questões de estilos temos as características de caractere padrão, ênfase, ênfase forte ou citação. ênfase nada mais é do que deixar a nossa palavra em itálico. ênfase forte é deixar nossa letra em negrito. Ao definirmos também o estilo de citação, ele ficará em itálico. Ao pressionar o estilo de fonte na palavra constantemente, ele mudará o formato da nossa letra. Ao clicar então nas nossas listas de marcadores, a função adicionada é a mesma ao clicar nos botões da barra de tarefas. Bom, na parte de tabela então, a gente vai trabalhar em várias maneiras de inserir uma tabela. Esse botão de inserir tabela a gente encontra na nossa barra de ferramentas também. Bom, iremos então inserir uma tabela para que depois podemos visualizar a inserção de linhas acima, linhas abaixo ou excluir a tabela. Bom, então vamos inserir uma tabela. Ao clicar em inserir tabela, eu posso definir o nome. Tabela teste, quantidade de colunas e a quantidade de linhas que a nossa tabela vai ter. Podemos adicionar um título então na nossa tabela e, caso a nossa tabela for muito grande, podemos adicionar esse título também nas outras páginas. Como havíamos visto na aula passada, questões de padrão, nos botões podemos adicionar também as estruturas de cores. Bom, então iremos ver as opções de inserir. Bom, como mencionamos então no vídeo anterior da barra de tarefas, ao inserir uma tabela, é criada uma outra barra de atividades relacionadas somente a tabelas. Nessas barras, então, temos a mesma disposição que falamos na aula passada. Questões de excluir colunas, excluir linhas, inserir uma coluna acima, uma abaixo, à esquerda, à direita, entre outras opções. Através da aba de tabelas, podemos selecionar nossa tabela. Dentro da opção de selecionar, podemos escolher se queremos uma célula, uma linha, coluna ou a tabela inteira. Para tamanho, podemos alterar a altura da linha, a altura ideal da minha linha, distribuir linhas uniformemente, largura da coluna e distribuir as colunas uniforme. Como havíamos visto na aula passada, então as questões dos botões aqui embaixo, podemos também estar mesclando as nossas células, que seria juntar em uma única ou dividir uma única célula em várias outras. Ou também podemos dividir a nossa tabela. Bom, em formulário então temos os modos de exibição. Modos de exibição, assistente de controles, etiqueta, criar caixas de texto, criar seleções, botões de opções, caixas de listagem de combinações. Essas opções de formulário se encaixariam melhor ao tentarmos definir macro para o nosso documento. Porém, a parte de macros ela é bem complexa. Passando para ferramentas, então temos as opções de ortografias, idiomas do nosso parágrafo ou do nosso texto, contagem de palavras, autocorreção. Ela pode ser aplicada
ao digitarmos, ou aplicar e editar, ou a gente pode melhorar nossas opções de autocorreção. Em autotexto, então, eu posso adicionar um texto que eu acho que seja padrão. Por exemplo, ao adicionar um cabeçalho, posso adicionar um texto padrão nesse caso. Seria sendo o nome da empresa ou o slogan da nossa empresa. Dando continuidade, então, temos as opções de censurar uma palavra ou ligar a autocensura. Prosseguindo, temos as opções de numerações de capítulo. Como eu não tenho nada escrito, ele não irá então enumerar nossos capítulos. Podemos enumerar as linhas. Ao clicarmos então em numerar linhas, ele irá numerar nossas linhas de 5 em 5 linhas. Podemos adicionar então notas de rodapé e notas de fim, assistentes de mala direta, assistentes de bancos bibliográficos, fontes de catálogos. Podemos atualizar, no caso, se tivermos índices e sumários no nosso texto. Podemos proteger campos do nosso texto. Na parte de janelas, então, temos apenas as opções de abrirmos uma nova janela, ou seja, um novo documento, ou fechar o nosso documento atual. Abaixo podemos ver, então, o nome do nosso documento atual e aonde ele está aberto. Bom, então, finalizamos nossa 5ª aula do nosso treinamento. Agora, a gente tem uma base para mexer no Microsoft Word e também de mexer um pouquinho no LibreOffice Writer. No próximo vídeo, a gente vai ver alguns comparativos de atalhos entre eles, coisas básicas na nossa edição de texto, como por exemplo, a questão dos botões de alinhamento, de negrito, itálico, sublinhado e indentação. Muito obrigado por assistir, espero que essa 5ª aula seja muito produtiva para você. E nos vemos no próximo vídeo.